Dizer que a Secretaria de Saúde, nós nos sentimos muito felizes, né, toda a equipe, por estarmos aqui, poder trazer um profissional como o Dr. Paulo, que é um médico excelente, que tem um grande conhecimento, que eu digo que através da prevenção, que é o que a Unidade de Saúde trabalha, nós conseguimos salvar muitas vidas, e isso o doutor entende, né, tem todo esse conhecimento também na parte das ultrassons, de diagnóstico por imagem. Então eu me sinto muito feliz em poder trazer um profissional, né, renomado como o doutor para vir aqui palestrar, explicar, né, fazer as consultas e conversar um pouquinho com vocês. Agradecer a presença também da Fabiana, né, a técnica que acompanha o Dr. Paulo, a nossa enfermeira da área, a Eliane, a agente de saúde também que está aqui presente, a Suiane, enfim, a diretora da unidade, a Manuela. Agradecer, dizer que nós, enquanto Secretaria de Saúde, estamos sempre de portas abertas para recebê-los e poder ajudar sempre no que vocês precisarem. E aproveitem porque é maravilhoso o tema a ser trabalhado também, e aproveitem. Muito obrigada. Quer falar alguma coisa? Então, uma boa tarde para todos. Tá? Como a secretária falou, realmente é um prazer, uma alegria muito grande de estar nesse ambiente, né, sagrado, né, de Deus, né, que começar qualquer coisa lembrando a Deus é sempre um estímulo, né, para a gente fazer as coisas melhores. Deus sempre faz as pessoas ficarem melhores, né, quando as pessoas buscam ela. Então, hoje o tema que eu ia falar para vocês seria sobre a vitamina D, tá? Eu já falei disso em outras comunidades, tá? Mas antes da vitamina D, eu gostaria de falar, nesse final de semana me veio a ideia de falar sobre um outro aspecto que eu acho que eu vejo assim que as pessoas confundem bastante, né, e que seria interessante que todos entendessem como as coisas funcionam. É com relação, por exemplo, ao exame de ultrassonografia, tá? Então, o que é o exame de ultrassonografia, tá? Então, o exame de ultrassonografia começou, então, no ano de 1850, tá? Com um aristocrata inglês, né? Que era o Hans Christian Doppler, tá? É engraçado, é ele que deu o nome para o exame um dos exames que a gente faz na Secretaria de Saúde, que é o Doppler, né? O que é o Doppler? O Doppler é o estudo dos vasos sanguíneos. E o Hans Doppler, ele descobriu o fenômeno Doppler, tá? Olhando o céu. Ele olha, através da observação das estrelas, se vocês observarem, tem dois tipos de estrelas, na verdade, com duas cores, uma azul e outra amarela ou avermelhada, né? E daí através da observação de sistemas binários, galáxias que tinham duas estrelas, ele descobriu que ora se apresentava com a cor azul e ora com a cor vermelho amarelado. E aí, estudando esse efeito Doppler, ele descobriu esse efeito, né, que foi o princípio da ultrassonografia praticamente, em 1840 e 50. Daí, no início da Primeira Guerra, o exército da Inglaterra estava interessado em desenvolver um sistema para detectar os navios, né, que seria o radar. E através desses conhecimentos da ultrassonografia, eles desenvolveram o radar e a partir da Primeira Guerra se descobriu novos usos, né, para esse conhecimento, que seria o uso na área médica. Se vocês observarem, a grande maioria dos descobrimentos, sempre, principalmente na medicina, na cirurgia, tudo começou, se originou da guerra, né? O mal, né, veio primeiro e depois veio o bem, né?
Então, então, em 1915, na Primeira Guerra, se desenvolveu o radar, e a partir de 1915, aí, ali por 1940, veio o primeiro aparelho de ultrassonografia. Tá? No Brasil, o primeiro aparelho de ultrassom que chegou foi em 1970, para vocês terem uma ideia. E eu digo para vocês, eu me formei em 1993. Em 1993, o ultrassom era muito arcaico. Tinha uma imagem bem ruinzinha, tá? Então, a partir do ano 2000 para cá, os aparelhos conseguiram... Houve um desenvolvimento bem intenso da tecnologia das imagens, até nós chegar nesse aparelho que nós temos atualmente na Secretaria de Saúde, tá? Que é um aparelho maravilhoso, muito bom, mas excelente mesmo. É um dos melhores aparelhos que eu já vi, a imagem é excelente. Isso também a gente se pergunta, né? Quantas unidades básicas de saúde no Brasil, em Santa Catarina, tem um aparelho de ultrassonografia com ultrassonografista fazendo exames pelo SUS de graça para a população? Eu acho que não tem nenhum, né? Aqui região. Santa Catarina, eu acho que não tem. Então é uma coisa muito boa, tá? Foi uma ideia genial, assim, uma ideia, sinceramente, histórica no município. Nunca houve antes e eu acho que a população tem que valorizar e saber o tesouro que tem na mão, né? Porque antes disso, as pessoas tinham que pegar e ser colocadas num veículo e ser levadas para algum lugar para fazer esse ultrassom e muitas vezes tem que pagar, né? E agora nós temos a oportunidade de fazer o diagnóstico imediato. Isso para as gestantes, por exemplo, é uma coisa muito importante, né? Se uma gestante, por exemplo, está na últimas semanas de gravidez, está prestes a ganhar nenê e deu um sangramento nela, nós vamos pegar ela e vamos botar ela dentro de uma ambulância, vai chacoalhando pelas estradas até não sei aonde, e né, isso vai agravar o quadro dela, entende? E o que acontece? No momento a paciente tem o problema, ela só troca de sala e a gente já vê o que ela tem. E já sai, muitas vezes, com o diagnóstico ou com a indicação bem certinho e consegue encaminhamento muito mais fácil em Chapecó. Quando a gente faz ultrassom e já diz exatamente o quadro bem específico da paciente, eles aceitam muito mais facilmente, tá? Então, é uma coisa que a população tem que valorizar e bastante, tá? Então, voltando à história da ultrassonografia, então, em 1970 chegou no Brasil e agora nós estamos no modo atual. O que é o exame de ultrassonografia? Tá? Então, o ultrassom, na verdade, ele tem aquela parte grande do ultrassom, é a menos importante, por incrível que pareça. A mais importante é os transdutores pequenos que ficam do lado do aparelho. O que tem ali? Ali tem cristais, tá? E esses cristais, por estimulação da eletricidade, emitem ondas de som, tá? Que batem em alguma estrutura e recebem um eco de volta. É por isso que a ultrassonografia também se chama ecografia. Então, às vezes se confunde, mas é fazer exame de ultrassom ou fazer exame de ecografia? É a mesma coisa. Ultrassom é quando sai do aparelho, ecografia é quando volta, tá? Então, essa onda de som, então, ela bate na estrutura e quanto mais, dependendo da natureza da estrutura, essa onda de som pode bater nela e ultrapassá-la, praticamente igual. Isso acontece no meio líquido. Pode bater nela, atravessá-la e já sair meia deformada, tá? Acontece, por exemplo, nas cartilagens, no músculo. Ou pode bater nela e voltar e não ultrapassar, como acontece no osso. Então, isso aí influencia nos usos da ultrassonografia, tá? Por exemplo, tem muita gente que às vezes me pergunta, mas faz ultrassom de coluna? O problema da coluna é que é de osso, e o osso não passa a onda bate e volta completamente.
Dá para ter alguma ideia. Através dos espaços que tem, por exemplo, na articulação, a gente consegue ter alguma janela e conseguir enxergar alguma coisa através. Conseguir enxergar alguma coisa através das estruturas, tá? Por exemplo, a gente faz ultrassom de ombro, a gente faz ultrassom de cotovelo, a gente faz ultrassom de joelho, de tornozelo, e a gente enxerga, o que a gente enxerga? Não a parte óssea, não a parte articular. Eu não vou poder dizer alguma coisa sobre o osso, mas eu vou poder dizer sobre as partes moles que existem na articulação, tá? O que tem numa articulação? Tem dois ossos que se juntam, tem cartilagem, tem, que eu vejo, tem a aponeurose, que é o tecido de aponeurose que eu vejo, os tendões eu vejo, os nervos eu vejo, as bursas eu vejo, o líquido eu vejo, e com isso a gente consegue dizer muita coisa, tá? Então, entendendo mais ou menos como isso funciona, vocês já podem chegar à conclusão de que o exame da ultrassonografia é excelente, tá? Por quê? Ele não emite radiação como raio-x, não causa mal nenhum, por exemplo, para a gestante, pode ser feito inúmeras vezes, já foram feitos milhares de estudos, não causa nenhum tipo de dano à saúde da pessoa, como o raio-x causa, entendeu? A tomografia, o raio-x concentrado também. A ressonância não, porque é outro sistema, tá? Mas as ondas de raio-x são muito deletérias para a saúde. Por exemplo, se tu fizer um raio-x numa gravidez do primeiro trimestre, pode causar uma malformação. Tá? Então, o exame da ultrassonografia, ele tem as suas limitações, tá? É um exame ótimo, excelente, está à disposição da população na Secretaria de Saúde gratuitamente. Porém, não é um exame em função das limitações do próprio exame. O exame tem as suas limitações. Cada exame tem as suas limitações, tá? Se tu for fazer uma ressonância, o exame tem as limitações. A tomografia tem as limitações, o ultrassom tem as limitações, o raio-x também. Então, todos os exames que o médico pede têm as suas limitações, tá? Porém, o ultrassom, ele nos serve principalmente para nos indicar um caminho de raciocínio de diagnóstico, tá? Quando o paciente chega no consultório médico, tá? O médico imediatamente começa a rememorar as coisas que aconteceram durante aquela doença que aconteceu com aquela pessoa. Essa rememoração do que aconteceu chama anamnese, tá? Depois de recordar tudo o que aconteceu, o médico passa ao exame físico, que é através dos seus sentidos do médico, da sua visão, tá? Do cheiro, da audição com o aparelho estetoscópio, do tato com a palpação, tá? E antigamente até com o paladar, que o médico usava para fazer o diagnóstico, ele reúne, tá? Informações para chegar a um diagnóstico. Com a modernidade, o que aconteceu? Ocorreu a invenção dos exames complementares. A ultrassonografia é um exame complementar. Complementar, que complementa. Então, rememorei toda a história da doença da pessoa, examinei com os meus sentidos e agora vou usar um aparelho que consiga enxergar além dos meus sentidos. Entendeu? Essa é a função da ultrassonografia. E esse aparelho vai dar uma direção, tá? Por exemplo, eu estou lá enxergando uma lesão no fígado, uma lesão hepática. O ultrassom, ele não vai dar com certeza se é benigno, se é maligno, qual seria a natureza daquela lesão. Todas as informações ele não dá, mas ele mostra que está ali, entendeu? Ele mostra que tem alguma coisa errada ali. Por exemplo, essa semana eu fiz um ultrassom do músculo da perna de uma paciente. Tinha uma lesão. Aparentemente parecia uma ruptura, porém pode ser outra coisa.
Não dá certeza do que é, mas vê a presença dele e já diz, ó, tem alguma coisa ali. No joelho é a mesma coisa. Eu, através de uma pequena janela na articulação, eu consigo ver os meniscos lá dentro. E posso ver indícios de lesão do menisco. Eu posso já dar uma direção, uma suspeita de lesão de menisco. E aí a ressonância entra nesse jogo ali. A ressonância vai lá, porque a ressonância, ela não tem o problema das ondas de som, né? Por exemplo, a onda de som, ela bate aqui, ela reflete. Às vezes, depende muito da posição do paciente, se está com dor e das estruturas, a gente não tem aquela visão perfeita. A ressonância, ela enxerga tudo dentro em detalhe. Só que é um exame caro, tá? Então, o que acontece? O papel do ultrassom, ele fica para evitar que o médico chegue, para cada paciente que chega lá, o médico tem que pedir uma ressonância, entendeu? Ele pede uma ultrassonografia e a ultrassonografia vai dar um indício de algum problema que seja necessário fazer uma ressonância, entendeu? Isso é muito importante para evitar gastos desnecessários, exposição à radiação, uma série de vantagens tem esse protocolo de usar o ultrassom como exame complementar, tá? Então, entendido isso, tá? Tem muito ferromatismo, aparece alguma coisa? Aparecem sinais que podem levar a pensar no reumatismo. Por exemplo, na mão, eu faço bastante para reumatologista. Eu observo as articulações e vejo se ela está inchada, se ela tem líquido. Eu não posso dizer que ela tem reumatismo, mas eu posso. Ali tem sinais de muito possível reumatismo. Muitas vezes, antes do exame laboratorial dá positivo. Os exames de sangue estão negativos e o ultrassom já está detectando alteração da morfologia da articulação, sinais de inflamação. É 15 dias que eu tenho, quase não consigo caminhar com essa perna que eu tenho no joelho aqui, né? E começou de repente agora, sem cair, sem nada. Sim. E daí eu não sei, eu fui lá no médico, ele deu injeção, me deu umas coisas, continua tudo no mesmo. Daí, então eu pensei assim, falei para ele, vamos experimentar fazer um exame, né? De sangue, um exame de reumatismo, não disseram que isso é reumatismo, mas não se sabe nada. Então agora eu estou vendo. Ultrassonografia é essencial. Olha, Então já vou marcar. não é só assim, como exame complementar. A ultrassonografia tem outro uso muito importante também, que é um auxiliar, por exemplo, nas infiltrações, tá? Isso é uma coisa que tem se desenvolvido bastante na medicina atualmente. Se usa bastante na parte do esporte, tá? Não sei se vocês já ouviram falar bastante. O que acontece? Por exemplo, todo mundo já fez injeção de corticoide, né? Quando você faz uma injeção de corticoide, você faz no músculo e esse remédio vai para a circulação e atua no corpo inteiro e também naquele local onde está inflamado, tá? Então o efeito é menor, porque está fazendo no corpo inteiro. Agora, com a infiltração auxiliada pela ultrassonografia, tá? O ultrassom é essencial nesse caso. Eu vou lá, enxergo a lesão, a bursa, por exemplo, inflamada, o tendão inflamado, e com o corticoide eu faço uma injeção milimétrica em leque ao redor e fica aquele remédio depositado exatamente aonde está o problema. Entendeu? Então esse remédio vai atuar ali, ó. Quando ele sair, ele já vai cair em cima do local onde está com o problema. O efeito geralmente é muito melhor. Eu tive um caso ano passado ali na secretaria de uma paciente que eu não vou dizer o nome dela, mas era uma paciente bem queixosa, tá? Que quando ela me procurou, eu tinha certeza que ela queria testado, tá? E ela estava com uma dor no calcanhar, eu com o ultrassom fui lá ver e tinha um problema, uma bursite no tendão do calcanhar e fiz uma infiltração na hora e por incrível que pareça, o outro dia ela estava caminhando normalmente, tá? Entendeu? Eles fazem muito em jogador de futebol que está com alguma tendinite, né? E daí não pode perder aquela partida de jeito nenhum. Eles vão lá, faz aquela infiltraçãozinha exatamente em cima e é ótimo. Só que não dá para fazer muitas vezes, entendeu?
Geralmente é no máximo uma vez por mês. E se fazer com frequência, vai, por exemplo, se é um tendão, vai enfraquecendo, né? Mas para alívio da dor, que não está conseguindo alívio com medicação via oral, é uma excelente alternativa. Eu tenho feito ali, e se vocês quiserem, tiverem algum problema que tem essa indicação, é só pedir para o seu médico, tá? Colocar lá, avaliação para infiltração de tal lugar, que eu faço para vocês. É só agendar e via CISREG, a gente está fazendo para vocês aí, tá? Se houver necessidade. E os pacientes que estão sendo feito, a gente vem conversando, está dando resultado, né? Sim, tem gostado. Aproveitando a fala do Dr. Paulo, fazendo adendo também, nós tivemos pacientes que já fizeram com médicos de fora, ortopedistas, e que cobram o olho da cara. Vocês sabem que a gente tem que falar a verdade, né? E eu digo a vocês que o doutor, ele está ali à disposição, né? Tudo é regulado por fila, então todo encaminhamento, passa pelo médico, leva lá. Hoje a Adriana, ela é responsável por fazer o acolhimento, e depois a Mayra faz a inserção na fila. Depois que o médico regulador regula, a gente agenda, né, para o Dr. Paulo estar avaliando. E eu vou dizer para vocês que ele aplica muito melhor do que esses especialistas que ficam a faca no paciente e giram ainda. Porque ele é bem detalhista e assim, através da ultrassom, ele sabe o que está fazendo. Então é bem interessante isso, e que bom, eu sempre digo assim, que é bom a gente ter aqui em Caibi, aqui na nossa unidade, né, um profissional, um aparelho, exatamente, e alguém que entenda também na parte da infiltração, né? Exatamente. Isso é maravilhoso. O essencial é ter o conhecimento anatômico e ultrassonográfico. Com a ultrassonografia não tem como errar. A Fabiana está aqui, às vezes eu vou lá, eu faço ultrassom, localizo a lesão e faço até uma marquinha na pele ali, exatamente onde é o problema. E aí a gente vai exatamente em cima. Não é fazer as cegas, né, de qualquer jeito. Entende? A gente faz exatamente onde está o problema. Um tendão inflamado, uma bursa inflamada. Tem vários casos, né, de quadril, até uma distensão muscular, né? O que é a distensão muscular? É uma ruptura de fibras, né? Que pode ser pequena ou grande. Essa ruptura ali é muito dolorosa. Às vezes a pessoa fica com dificuldade. E você faz uma infiltração daquele local e a pessoa sente uma boa melhora. Outra coisa é sequela de dor também, em função de uma distensão. Rompeu o músculo, cicatrizou, mas fica com aquela dor. Também a infiltração da cicatriz ajuda a diminuir a dor também. É uma coisa bem boa, sabe? A gente tem visto, sim, tem tido um resultado bem interessante. Se vocês estiverem interessados, daí tem que só pedir para o médico fazer o encaminhamento e daí agenda um horário e a gente faz para vocês. É bem rapidinho, não dói quase nada, né, Fabiana? E a gente usa um pouco de anestésico, né? Exatamente. Sim. E dá resultado. Bom, então, só continuando, né? A gente faz lá a ultrassonografia geral no posto de saúde, tá? Inclui, a gente faz tireoide, fizemos de músculo esquelético, que é dos músculos e das articulações, menos a coluna, né? A articulação do quadril, do joelho, do tornozelo, do punho, do cotovelo, do ombro, tá? Ultrassonografia pélvica pela barriga e transvaginal. A gente faz ultrassonografia obstétrica do primeiro trimestre, do segundo trimestre, do abdômen superior, da próstata por fora e transretal, tá? E também a gente faz o Doppler, que é o estudo dos vasos sanguíneos, principalmente no caso das varizes, né? Que é o exame que mais se pede, que é o Doppler venoso de membros inferiores, tá? Esse Doppler, então, a gente faz um mapeamento das veias das pernas da pessoa com vistas já ao planejamento da cirurgia, tá? Então a gente vê se as veias estão trancadas e se elas estão suficientes ou insuficientes, tá? Aliás, a aplicação do Doppler
no caso das tromboses, pode inclusive salvar a vida de uma pessoa, tá? Já peguei casos assim, ó, antigamente o que acontecia? Se tu tivesse uma trombose, tá? E você chegasse lá no posto de saúde, qual é o caminho? E não era culpa da secretaria, tá? O que acontecia? Você ia ter que, com a tua trombosinha na perna, prestes a liberar um êmbolo e ir pro teu pulmão e você morrer, tá? Você tinha que tirar uma ficha, passar pela triagem, passar pro médico, o médico ia te examinar e fazer um pedido. Mesmo que colocasse com urgência, isso demorava, entendeu? Demorava, podia de, olha, sinceramente, eu fiquei muitos anos lá e eu já vi, assim, caso de trazer um exame de trombose no outro ano, entendeu? Levar um ano para fazer o exame de trombose. E graças a Deus não teve complicações. Se tivesse, tinha morrido, entende? E nesse momento, qualquer dúvida que o médico tenha, e o médico que mais tem dúvida lá é o Dr. Tales, ele pede bastante esse exame, tá ali, é só colocar urgente no mesmo dia ou na mesma hora eu posso fazer. Sai dali do consultório e a gente já vê se tem trombose. Como aconteceu com o Dr. Tales, ele me passou um caso de uma trombose das artérias, que é muito mais grave, tá? Que esse, se não for encaminhado naquele momento, ele pode perder a perna. Aconteceu isso ano passado e foi visto na hora, inclusive já tinha passado meu horário e a gente fez o diagnóstico e já foi encaminhado para o Xerém. Acho que tu lembra desse caso, sim, né? Sim. Então, esse é o Doppler, então, de membros inferiores, é um exame muito importante. No caso das varizes, para mapeamento pré-operatório, para tromboses, e o arterial é para aquelas pessoas que têm problema de colesterol e até arteriosclerose, que pode estar com uma obstrução das artérias dos membros inferiores. Nesse caso, o sintoma principal é a claudicação, né? É gente que vai caminhar e sente uma dor na perna. E tem que parar de caminhar porque dói a perna, entendeu? Isso é sintoma de obstrução das artérias. Então, Doppler arterial. E também tem o Doppler que a gente faz, por exemplo, nos nódulos da tireoide. O que acontece? Se tu fizer um ultrassom simples da tireoide, você vai só poder... O que você vai dizer dele? Você vai dizer o tamanho, você vai dizer algumas características que poderiam ser características de câncer, mas o Doppler, se você acrescentar análise com Doppler, você dá quase certeza de que esse nódulo é benigno ou é maligno. Para quem tem problema de tireoide, isso é muito importante. E eu tenho feito Doppler para o pessoal de Caibi sempre, mesmo que o médico não peça. Uhum. Se me pedirem aqui em Caibi uma ultrassonografia de tireoide, eu já faço Doppler. Se você for numa clínica e chegar com um pedido de ultrassom de tireoide comum, ele só vai fazer comum. Senão você vai ter que pagar mais para fazer esse Doppler. É verdade. Tá? Aqui em Caibi a gente está fazendo tudo já de primeira. Porque eu sei que isso é fundamental. Tá? E se a gente tem, não tem por que não fazer. Né? Tá? Então a gente faz sempre. E é tudo encaminhado pelo posto, daí? Tudo pelo posto. Tá? Outra aplicação do Doppler essencial, tá? Mas olha, esse curso eu fiz em São Paulo, na época, tive uma época que eu fazia parte cesariana no hospital. E eu tinha muita preocupação no seguinte, quando chega no final da gravidez, a gente está sempre com a gestante começa com dor, tá? Começa a perder líquido, perde um pouco de sangue. A gente não sabe se o nenê está bem ou se não está, né? Não tem como saber. E daí eu fiz o curso do Doppler pensando nisso, para avaliar se esse nenê estaria ou não em sofrimento, tá? E esse é um baita exame que nós temos ali, e a gente está fazendo. Através do Doppler, a gente vê a circulação da placenta para o nenê. A gente sabe se o sangue está passando corretamente do corpo da mãe para o feto, tá? Isso é fundamental. E a segunda coisa que a gente vai avaliar com o Doppler é se esse nenê está com algum problema grave que pode levar à morte dele,
e indicar, daí, no caso, uma cesariana de urgência e tirar esse nenê antes que ele morra, tá? Como é que a gente vê isso? Através do Doppler da artéria cerebral média. Então, a gente faz o exame do vaso dentro da cabeça do nenê. Isso aí eu faço toda hora. A gente vai lá no vaso, dentro da cabecinha do nenê, e estuda ele através da onda que ele gera. A gente pode dizer se tem um processo que se chama centralização, tá? Que é quando o fluxo sanguíneo do nenê é todo desviado do corpo para o cérebro. Quando isso acontece, quando a circulação do nenê sai do corpo e vai direto, vai só para o cérebro, é porque o corpinho do nenê está em emergência, e aí Deus fez assim, né, que a prioridade é salvar o cérebro, entendeu? Ele deixa o resto do corpo e se concentra em salvar o cérebro do nenenzinho. E isso a gente consegue ver na artéria do cérebro dele, saber se o nenê está em sofrimento. E a gente pode inclusive dizer o seguinte, se é para fazer a cesárea agora, entendeu? Ou se dá para levar uns 2 dias ainda para fazer uma cesárea. Dá para ver só pelo índice e pela onda, tá? Tem uma onda lá que se chama diástole zero, é quando o sangue vai, vem aquela sístole, e a onda zero. Isso é diástole zero, é urgência. Agora tem uma outra que ela sobe e além de não passar, de trancar, o fluxo volta para trás, que é a diástole reversa. Isso aí é urgência, é cesárea de emergência. Mas dá para salvar o neném, entendeu? Antigamente, como é que o médico ia saber disso, né? Não tinha como saber. Infelizmente, era morrer. Ou se o médico, né, tivesse uma inspiração na hora ali, tirar o nenê e acertar e tirar na hora certa. Então, meus amigos, olha o que nós temos aqui, né? Olha, temos que valorizar realmente. Olha, não é vergonha a gente admitir, tá? As coisas boas que acontecem pra gente. Eu acho que é muito pelo contrário. Deus quer que a gente seja grato pelo bem que a gente recebe, né? Eu acho que tem que valorizar muito e saber usar, entender e recomendar para as outras pessoas, tá? Uma salva de palmas pro doutor. Tem salvado muitas vidas, meu Deus, a gente sabe lá. Que bom. Ver quanto conhecimento, né? Quanta informação que vem para agregar, para ajudar. Eu não sei, vocês querem que eu fale mais alguma coisa ou vamos passar para as consultas, porque ficar conversando muito também. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer? Isso aí é passado para os outros médicos também, o que você falou aqui, por exemplo, se o cara vai se consultar, ele já sabe mais ou menos o que para encaminhar? Sim, cada médico ele tem uma autonomia, né? Então ele que vai achar a necessidade e a indicação do procedimento. Não são todos que pedem, né? Por exemplo, as infiltrações ali, quem tem pedido bastante é o Dr. Walter. Ele tem indicado bastante. Mas depende muito do médico, né? Do paciente, chegar na hora da consulta, por isso que eu estou falando isso para vocês. Se vocês na hora da consulta disserem, e se eu fizesse uma infiltração, doutor? Né? Vai acabar pedindo, né? Entende? Então, esse negócio... Quando o paciente está de posse de informações, de conhecimento, isso ajuda bastante, né? Isso, exatamente. Entende o que está acontecendo, né? Temos que passar isso para os outros médicos também. Por exemplo, eu acho assim, uma dos hábitos, né, é não ficar... Se tem como fazer ultrassom, faz ultrassom antes da ressonância, tá? É a melhor coisa. E se o ultrassom tiver indícios de algum problema, aí sim vamos para a ressonância. E aí vamos sabendo que tem um problema ali que precisa ser estudado e o médico inclusive vai fazer o encaminhamento bem certinho, não vai ser só
Ah, eu tô com uma dor nas costas, ressonância de coluna. Ah, eu tô com uma dor no joelho, ressonância de joelho. Isso não leva a lugar nenhum, entende? Agora, se tiver um exame indicando, olha, possibilidade de lesão de menisco, o próprio médico que vai fazer a ressonância já vai lá dar uma olhada bem olhadinha se tem ou não tem, porque tem um médico que já está dizendo que tem algum probleminha ali, entende? Ele já vai lá e vai olhar melhor, com toda certeza. E vai ficar mais simples para ele também. Né? Vai ficar mais simples para ele também. Senão ele fica meio Sempre quando tem um outro médico já indicando de alguma maneira alguma possibilidade de uma doença, sempre é melhor. Por exemplo, outro caso que acontece com frequência. Ultimamente, antigamente, eu sou cirurgião de origem, né? Eu fiz residência, o diagnóstico da apendicite era feito pela mão, a mão do cirurgião. Hoje em dia tem a ultrassonografia, tá? A ultrassonografia, ela não dá certeza, mas dá muita desconfiança, entende? Principalmente em criança. As crianças, a apendicite é um terror, porque geralmente os pediatras têm uma resistência de dizer que há uma apendicite, que vai submeter uma criança a um procedimento cirúrgico, né? E daí, tá com aquela dorzinha abdominal. Isso é velho. Isso é não sei o quê. E vão postergando o diagnóstico, daqui a pouco rompe o apêndice e pode levar o óbito. Por uma besteira, uma coisa que é facilmente diagnosticada. Agora, com a ultrassonografia, ele tem acontecido bastante. Suspeita de apendicite. Eu vou lá com o transdutor, tem um transdutor especial que tem nesse aparelho ali, eu consigo avaliar e bem detalhadamente, tá? E vou tirando fotos das imagens suspeitas. E se tiver uma imagem suspeita, eu coloco lá, imagem suspeita de apendicite. Para essa médica ou médico encaminhar para Chapecó, por exemplo, uma avaliação, fica muito mais fácil. Porque ele vai dizer, ele vai no telefone, ele vai dizer assim, olha, fez um ultrassom, o médico está achando que pode ser apendicite. Tá, vamos ter que avaliar. Agora liga para eles e diz assim, só que ele acha só. Não, mas não é. Eles não aceitam encaminhamento. Então facilita muito, né, a presença desse exame ali. E nesses casos a apendicite tem várias situações, né? Várias situações. Cólica renal, uma coisa corriqueira também. Toda hora. Como saber se é uma cólica renal ou se é o problema de coluna que eu sempre tive, né? Se é que é do rim, se é que não é? Um exame simples e fácil. Passa lá, eu vejo na hora. Já digo se é ou não é. Entendeu? E a coisa já anda bem mais rapidamente. Né? Então, olha, sincera, é uma revolução. Daria para dizer o que aconteceu. E o povo tem que saber disso, né? Por isso eu quero muito saber, para que uma coisa melhor que assim, Sim. saber tudo, né? Eu sabia que tinha essa coisa, mas não sabia que ela era assim, então, É por isso que a gente deve valorizar, porque o que nós temos acompanhado, e é um fato que com o tempo eu vou na rádio, vou comentar, a gente tem esse serviço, a gente tem um profissional excelente que presta, muitas vezes a gente agenda a ultrassonografia, está tudo certo, o paciente passou, pegou encaminhamento, chega na hora não comparece. E nós temos outros pacientes que precisam, né? Então a responsabilidade do paciente, né? Porque nós temos sim, enquanto secretaria, mas na lei 8.080, que é a lei que rege o SUS, está tanto a responsabilidade do Estado, né, das secretarias de saúde, quanto a do paciente. Então, às vezes, eu não preciso mais, comunica, olha, estou bem, melhorou o caso, que daí assim libera a vaga para um outro, porque imagina se no particular as filas sempre estão cheias, que às vezes a gente não consegue ir na semana no particular, vocês imaginam no SUS, com a qualidade que a gente tem ali, né, doutor fazendo e o aparelho, né, a gente marca para o paciente, está tudo certo, e o paciente do nada não comparece. Então, são coisas que a gente tem que mudar o lado e o ponto de vista, né? Na verdade, o gestor da saúde, ele se vê assim, entre a cruz e a espada. De um lado, tem pessoas reclamando que a fila, por que não faz o meu exame, porque está demorando muito,
inclusive pessoas fazendo politicagem nessa área, é um estresse tremendo, inclusive já teve denúncia, né, de que a gente estaria furando a fila do CISREG, né, e de um lado é isso, e do outro lado pessoas totalmente despreocupadas. A agenda, a gente confirma a agenda e chega na hora e não aparece, inclusive a gente passa 15 minutos, a gente liga desesperado, nós vamos atrás, a gente liga perguntando aonde que está, se vai vir, e a gente aguarda ainda, a gente dá 30 minutos para o paciente chegar, sabe? A gente faz um esforço tremendo para que essa fila ande e que mais pessoas usufruam, né? Porque às vezes é aquele paciente que precisa, que é o próximo e que a vida dele está dependendo, né? E o outro deixa de ir. Então, inclusive eu estive em Florianópolis, eu e a Manuela, durante o final de semana, né? E um dos temas da CIB porque não é só no nosso município, são em vários. Cadê a responsabilidade do paciente que não avisa, que não informa? Vai começar com o tempo ter penalidade para o paciente. Isso vai ser lei. Então, a gente aos pouquinhos começa essa fala, né? Da gente valorizar o serviço que a gente tem de qualidade, um serviço bom e fazer tudo certinho, né? Confirmou? Vou comparecer. E às vezes tem gente que está doente mesmo, Sim. só para relaxamento não vai para uma coisa ou outra. Exatamente. Bom, então assim, já que eu falei das infiltrações, eu vou falar da outra área que eu também atuo lá, atuando no posto, que são as pequenas cirurgias, tá? Então, a gente montou lá um ambulatório de pequenas cirurgias e que a Fabiana é minha auxiliar, muitíssimo importante, tá? Qualquer dúvida que tiver nessa área, você pergunta para ela, que ela nós já estamos com a nossa rotina bem estabelecida, que seria assim, retirada de pequenas lesões, tá? Essas manchas de pele, lesões causadas pelo sol, seja, qualquer tipo de lesão de pele que vocês queiram retirar, é só procurar um médico da equipe de vocês e pedir para ele fazer uma solicitação que o CISREG agenda e a gente retira e manda para exame para fazer o diagnóstico para vocês, na hora, tá? Tem muitas doenças de pele que, por exemplo, que vão no dermatologista e precisam da biópsia. Precisam que se dê o diagnóstico do problema que a pessoa tem. Por exemplo, a psoríase é um tipo, né? Tem outras doenças de pele crônicas que precisam do diagnóstico. Sem o diagnóstico não tem tratamento. E é isso que a gente está fazendo, que é a retirada de um pedacinho e mandado para exame anatomopatológico que dá o diagnóstico. E a retirada completa também. Por exemplo, câncer de pele a gente está tirando bastante. Retira, até agora a gente tem tirado com sucesso, retirada completa que inclusive já sai curado e sai com o diagnóstico, tá? Não necessariamente precisa ir diretamente no dermatologista, tá? Então, pode, se a pessoa está desconfiada de uma lesão, por exemplo, o que é uma lesão de pele suspeita, tá? Essas manchas de pele. Se ela tiver, se ela não for bem redondinha, ela for um pouquinho irregular, já é um sinal de que possa ser maligno, câncer de pele. Então ela não é redondinha, ela é meio irregular, é um sinal. Outro sinal, ela não tem uma cor só, tem duas cores. É um marronzinho claro e um marronzinho escuro. É outro sinal de malignidade. Essa lesão estava quietinha e de repente começou a crescer lentamente. Outro sinal de malignidade. Essa lesão estava quietinha e de repente começou a coçar. Outro sinal de malignidade. Lesões que ficam em áreas expostas ao sol, tá? Essas lesões sempre têm que ser bem avaliadas, porque a chance de se transformar em lesão maligna é grande. Ou que ficam em área de atrito, tá? Por exemplo, no couro cabeludo. Já teve gente que morreu de melanoma no couro cabeludo que nem sabia que estava lá. É só de pentear todo dia e sempre ali machucando, uma hora ela se transforma. Então, se vocês tiverem um tipo de lesão, ou algum nódulo no subcutâneo, ou alguma lesão que está incomodando vocês podem ir para o médico
façam a consulta, respeitem a autonomia dele e no final você diz, doutor, o senhor por favor poderia dar o encaminhamento para me retirar essa lesão? Ele dá. E aí entra na fila CISEG e a fila está andando bem rápido, né? Sim. Então 2 toques a gente tira para vocês e já resolve o problema. Quantas vocês quiserem, entendeu? De cada vez a gente tira 2 a 3. Mas a gente retira essas, manda para exame, vê o que é, e daí entra, vai lá, pega outro pedido e a gente vai fazendo, tá? Quantas vocês quiserem. Isso é outra coisa também, né? É um cirurgião à disposição pelo SUS para vocês. E ali no posto de saúde, tá? Quantos Então, benefícios, né? Doutor, como é especialista, tu não se escapa por dentro de 2, 3 milhões, porque aí é 600 a consulta, aí vai ter que ir lá fazer ressonância, tem que fazer... Pois é, as lesões de pele é um problemão grave, né? É verdade. Porque assim, ó, chegava ali pro médico, encaminhamento pro dermatologista. Consulta cara. Aí o dermatologista mandava para o posto dizendo que tinha que fazer uma biópsia. E daí dali era encaminhado para o cirurgião. E assim vai, sabe? Olha. É um vai e vem, né? Porque Sim. dinheiro não é fácil o dinheiro, né? E só para explicar para vocês que esse é um dos motivos que hoje o Dr. Paulo ele fica na sala dele com ultrassons e pequenos procedimentos, né? Porque além de fazer a ultrassom, o doutor tem que laudar, né? Sim. Ele precisa tempo, precisa que ele tá, né? Ele precisa, o que ele escrever vai ser o que o médico vai ler e vai interpretar. Então, por isso que hoje, claro, tem sessões quando a gente solicita, o doutor faz a clínica para nós, quando a gente estava com problema de médicos ali no início do ano, então o doutor deu esse suporte para nós. Mas hoje ele é exclusivamente da parte da ultrassom e dos pequenos procedimentos. Então, algumas vezes, pacientes vêm lá e querem consultar com o Dr. Paulo, né? Então, a gente explica que hoje o doutor ele não está mais na parte clínica, ele está na parte de exames. Mas a verdade é que eu não sou necessário nessa área de consulta básica, entendeu? Eu vou atender vocês num patamar superior que não existia antes. Eu vou estar atendendo vocês. Na verdade, antes eu atuava só na equipe 3. Agora eu estou atuando em todas as equipes. Porque todos os casos que tem alguma dificuldade, eu estou ali à disposição. Se chegar alguém da equipe 1 com suspeita de apendicite, eu faço ultrassom para ele na hora. Se chegar uma gestante da equipe 2, eu faço ultrassom para ela também. Todos os casos que tiver alguma dificuldade, eu estou à disposição. E não é só pequena cirurgia, porque eu sou cirurgião também, entendeu? Então, eu ajudo no diagnóstico das patologias, tá? Então, eu estou ali, na verdade, atendendo mais do que eu atendia antes. Eu estou, assim, submetido ao atendimento de todas as equipes de saúde. Então, eu acho que é um grande avanço e bem melhor do que antes. Porque antes eu era só médico da equipe 3. E o que eu fazia? Eu fazia consulta básica, né? Então agora eu tô fazendo aquilo que eu sou especializado para fazer, tá? Doutor, uma ideia de quantas ultrassonografias desde o início até hoje? Olha, tá chegando perto das 2.000 já. 2.000 ultrassonografias. Vocês sabem que pelo SUS a gente tinha em Chapecó, Maravilha, olha o quanto que tinha que percorrer muitas vezes para conseguir ter o acesso de uma ultrassom. Expor o paciente na BR, querendo ou não, tem riscos de acidente, né? Fora o custo com combustível, com tudo, né? Hã? Na verdade, o fluxo na unidade sempre tem vários pacientes, né? Mas hoje nós devemos ter em fila de ultrassom, aguardando, umas 60 no máximo. O doutor está fazendo uma média de 160 a 170 por mês, né, doutor? Sim. E outra coisa boa que tem. Se o caso for urgente, tá? O laudo sai na hora. Se não for urgente, sai no outro dia, tá? Digamos que tem por exemplo, no caso da trombose, quando é caso urgente, eu já digo para o paciente, pode aguardar ali fora, já vai tirando a fichinha, que eu já estou fazendo o laudo, já entrego na mão, ele já passa para o médico e já entrega. Então, é uma agilidade muito interessante para a população. Essa agilidade de fazer o exame rapidamente já sai com o laudo. Porque a entrega do laudo também era outra coisa problemática. Meu Deus!
Às vezes demorava de 5 a 7 dias para vir de outros municípios, às vezes o motorista ia, acabava esquecendo, e o paciente ali com dor, né? Então, para você... E assim, ó, por isso que eu digo, a gente tem que agradecer, porque em outros municípios a situação continua, né? Ali o doutor consegue, por exemplo, quando é uma ultrassom de próstata, perceber se tem algum tumorzinho, né, doutor? Isso. Já consegue dar um encaminhamento. Se tiver algum caso que a meu ver, seja preocupante, eu já passo na hora para o médico responsável, tá? Que mais que eu teria para fazer? Ah, tá. Com relação ao que a Manuela falou do tempo que eu faço para cada exame. E esse é o grande motivo. O tempo é para eu poder fazer o laudo, estudar o caso da pessoa no momento, fazer o laudo bem feito naquele momento. Eu acho isso importantíssimo. Que nessas grandes clínicas eu já trabalhei lá e eu sei como é que é. É uma enxurrada de paciente, tá? E inclusive tem lugares que nem é o médico que faz o laudo do paciente, já tem laudo pronto lá, entendeu? Ele dá uma olhada meio rápido, e daí às vezes assim é 30, 40 pacientes um atrás da outra, aqueles laudos tudo rapidinho, a chance de erro é muito maior. O certo é o médico analisar caso a caso. É por isso que eu faço assim aqui no Posto Saúde. Que eu pego o paciente, eu tiro as imagens, eu estudo e já faço o laudo naquele momento. A chance de erro é muito menor. E outra coisa, sobra tempo também para as urgências, que é outra coisa que eu tenho dado grande prioridade. Se a secretária chega para mim e diz, olha, tem um caso urgente, tem que fazer um ultrassom, meu esforço é para fazer naquele momento. Que urgência é para aquele momento, né? E a gente tem feito isso, né? Sim, muito. Sim. Meu Deus. Gestantes. Pedido de urgência para nós é urgência mesmo. Não é urgência para outro dia. É urgência para aquela hora. Eu paro tudo que eu estou fazendo e vou lá e faço o procedimento para a pessoa. Tá? É assim que a gente tem agido no momento. Se um dia não acontecer, você pode cobrar a gente, mas... Olha, desde que a gente começou o serviço de ultrassom lá e até das pequenas cirurgias, tem sido assim. É uma atenção especial para a população. Mais alguma dúvida? E não vai ser a última vez que a gente vai vir aqui, tá? Isso aí. Pode vir. Vale a pena, viu? Olha ali que coisa boa. Não porque eu tô com dor no joelho, mas explicou muita coisa ali que a gente tem. O conhecimento. Que horas são agora? Vamos ver. Hã? 2h30? Será que eu falo ainda da vitamina D, eu acho? Eu acho que seria importante, doutor. É? Eu também gostaria de ouvir sobre a vitamina D. Então vamos lá. Então eu vou falar um pouco então sobre a vitamina D, tá? Então o que seria a vitamina D, tá? E qual seria a importância para a saúde das pessoas, tá? Então assim, a primeira coisa é que a vitamina D, ela é um derivado do colesterol, tá? Então, aquela ideia, né, de que o colesterol é uma coisa ruim, né, que mata, que pode causar doença. Hoje em dia está descobrindo que a coisa não é bem assim. Em alguns casos continua sendo uma doença perigosa, o colesterol, mas a gente sabe que muitos hormônios e substâncias importantíssimos para o nosso corpo derivam do colesterol, tá? Uma delas é a vitamina D, ou 7-deidrocolesterol. Então, quais seriam as funções então da vitamina D? Tá? Uma função essencial e importantíssima da vitamina D é com relação ao metabolismo do cálcio. Tá? Aliás, um dos motivos que eu preparei essa conversa aqui é em função de um erro que eu vejo, não seria erro, né? É uma dificuldade que os médicos têm para o tratamento da osteoporose, tá? Por quê? A vitamina D, então, ela é responsável pela formação
do osso novo no corpo da pessoa. O que é a osteoporose? Porose é o osso raro, né? Diminuído na sua massa, né? A pessoa perde a massa óssea na osteoporose. E a vitamina D, ela forma osso novo, tá? Só que se vocês forem observar no tratamento da osteoporose, geralmente, o que tem lá no tratamento? O cálcio, né? Então, o médico dá o cálcio e não se importa muito com a vitamina D. E a gente sabe que a vitamina D, sem a vitamina D não adianta dar cálcio. É a mesma coisa que você dá os tijolos para construir uma casa e não contratar nenhum pedreiro para fazer as paredes, tá? Que quem é o pedreiro no caso é a vitamina D. É ela que faz a síntese do osso no esqueleto da pessoa, tá? Então, além dos clássicos papéis de reguladora do metabolismo do cálcio e da saúde óssea, as evidências sugerem que a vitamina D modula direta ou indiretamente cerca de 3% do genoma humano, tá? Participando do controle de funções essenciais à manutenção da homeostase sistêmica, tá? Então, outra função da vitamina D, ao metabolismo e a manutenção dos genes, tá? Então, está se descobrindo hoje em dia que a vitamina D, a reposição e a normalização dos níveis ajuda a prevenir vários tipos de câncer. Acredite se quiser, tá? Em função da função que a vitamina D tem na manutenção dos genes. Que todos os genes nossos estão sempre sofrendo algum probleminha na estrutura deles, né? Todo dia quando se divide, às vezes divide uma célula errada e a presença da vitamina D ajuda na recomposição daquele gene que está mal formado. Tem uma função na modulação da autoimunidade, tem uma função que é para ajudar a controlar a pressão arterial, acredite se quiser. Então, quem tem a vitamina D baixa pode ter uma dificuldade em controlar seu problema de hipertensão. Não é a vitamina D baixa que causa hipertensão, mas a manutenção do nível normal de vitamina D ajuda a controlar melhor a pressão, tá? Então, em estudos, ele tem um papel de combater o câncer, tá? Então, se fizeram, e que grau que tem, por exemplo, assim, no Brasil, se descobriu que no Brasil tem uma grande parte da população está com os níveis da vitamina D baixos, bem mais baixos que seria o normal, e uns até com insuficiência ou deficiência, tá? Então, foram feitos estudos e descobriram que no Brasil 60% dos adolescentes têm níveis baixos de vitamina D, 40% a 58% dos adultos jovens, 40% a 83% dos idosos, até 83% dos idosos com vitamina D baixa, tá? Então, é um exame bem fácil de fazer, simples, barato, é só chegar, não precisa nem pedir do médico, chega no laboratório e pede para fazer a dosagem, tá? É o primeiro passo para o tratamento. Outro aspecto da vitamina D, de onde que vem a vitamina D, tá? Então, vem só dos alimentos? De onde que vem a nossa vitamina D que a gente tem no nosso organismo? De 10 a 20% vem da comida, tá? E qual seria essa comida? Peixes, principalmente peixes gordurosos de água fria e profunda, como atum e salmão. E também de vegetais que fazem a produção de uma substância precursora da vitamina D que é convertida no corpo em vitamina D. Então, o mesmo sol, tá? Com seus raios UVB, que são prejudiciais para o câncer de pele, tá?
Daí tem tipo um embate entre os dermatologistas e os endocrinologistas. Por um lado, é bom para produzir vitamina D, e por outro lado, é ruim para produzir câncer. Tá? É uma coisa bem interessante, porque a vitamina D ajuda a prevenir o câncer, entendeu? Então, o pior sol que tem, que é das 10 às 3 horas, é um sol ótimo para a vitamina D. Alguns oncologistas, nos pacientes que fazem tratamento de câncer, eles orientam, né? Sim. Meia hora no horário do meio-dia, ficar exposto ao sol para absorção melhor da vitamina D. Só que se tu perguntar para o dermatologista, ficam loucos, eles nem pensar. Eles recomendam que nunca pegue sol das 10 às 3 da tarde. E é o sol que transforma e que produz de 80% a 90% da nossa vitamina D. Sem sol, a gente não produz vitamina D. Se você ficar todo dia dentro de casa, você não vai ter vitamina D. Entendeu? E daí tu não vai ter essas ações ali que eu falei. Se você usar protetor solar, é outro problema também. Se você usar um protetor solar fator 15, que é bem baixinho, você bloqueia a produção de vitamina D. O que eles orientam é a palma da mão virada para cima, sem nada, né? Exatamente, expondo os braços e as pernas, né? Então, se você fica só... acho que não é o caso de vocês, né? Aqui vocês pegam bastante sol. Mas se por algum motivo estão usando protetor solar, então... Não está errado, está certo, né? Então, de um ponto de vista está certíssimo, do outro ponto de vista é um problema, né? Mas se tiver que usar o protetor solar, dá uma olhadinha na vitamina D. E se você é uma pessoa que tem problema de pele e está com osteoporose, entendeu? Você está usando o protetor solar e está bloqueando a tua produção de vitamina D, que é importante na osteoporose, entende? Então isso é uma coisa que tem que abrir o olho. Bom, então se depende da luz solar, então o protetor solar é uma coisa. Ou pessoas que nunca estão sempre cheias de roupa, usando chapéu, também está bloqueando a produção da vitamina D. Pessoas de pele escura, tá? Quanto mais escura a pele, mais melanina tem. A melanina compete, ela puxa os fótons e impede a formação da vitamina D também. Então, quanto mais escura a pele, maior a deficiência de vitamina D. Então, tem que abrir o olho também. Agora, que no verão, quando que tem aquele solão quente, eu acho que até que não é para usar né? Sim, mas essa exposição aí não precisa ser muito, né? 30 minutos, né? Sim. 30 minutos exposto ao sol, esse mais forte. O que pode fazer é tu se expor ao sol para absorver a vitamina D sem proteção. Depois, quando tu vai vocês trabalham muito com o sol, né? Na roça, todo dia. Então, você cuidar, porque que nem o doutor disse, é uma balança, né, doutor? É uma balança, exatamente. Cuida de um lado, mas tu prejudica a pele. Daí, se tu se protege da pele, tu não consegue fazer a absorção da vitamina, né? Fica só 30 minutos sem o protetor. Exatamente. E outra coisa é a atrofia da pele, né? Por exemplo, com a idade, conforme a pessoa vai ficando idosa, a pele vai atrofiando e a capacidade de formação de vitamina D também vai diminuindo. Então esse é outro fator que tem que levar em conta. Idoso, pele escura, roupa, protetor solar, tá? E também se sabe que aqui não é o nosso caso, né? Mas lugar que tem muita poluição também dificulta a passagem da luz solar. E outra coisa seria o local onde você mora, né? Quanto mais próximo da linha do Equador, do centro do planeta ali, mais produção de vitamina D. Quanto mais longe, quanto mais para os polos, menor é a quantidade de raios que tu recebe e menor a produção de vitamina D também, tá? Então, voltando ao problema da osteoporose. Então, o médico te receita cálcio, tá? Qual é o outro remédio que ele receita também para o tratamento da osteoporose? Alendronato de sódio. O risendronato, alendronato, tá? Qual que é a função do alendronato no tratamento da osteoporose? Ele forma novo osso? Não forma. O alendronato não forma osso, tá? Quem produz osso é a vitamina D.
O alendronato, ele só diminui o que a gente chama da reabsorção óssea, porque o osso ele tem um metabolismo, ele tem tipo uma balança, ele está sempre em alta de produção ou reabsorção do osso. Com a idade a gente tende a reabsorver, o osso vai ficando poroso e mais fraco. Então essa atividade de reabsorção, o alendronato age ali e tenta cortar. Na velhice, então o alendronato tem uma boa função, ele diminui a reabsorção do cálcio, do osso na pessoa, tá? Mas não forma novo osso. Então, se você der o cálcio e der um remédio para não reabsorver, não vai mudar nada, porque o osso novo não vai ser criado. E ele só está bloqueando a reabsorção, mas não está formando novo cálcio. Tem bastante tijolo, mas não tem pedreiro ali para botar as pecinhas ali e formar o osso novo. Então, tem que dar uma atenção para a vitamina D, tá? Tem que verificar o nível, fazer o exame da vitamina D, ver se você está com os níveis adequados e suplementar. No posto de saúde tem o cálcio com vitamina D. Tem 500 mg, mas não sei quantas unidades, né? Mas se você tiver com insuficiência de vitamina D, aquilo não é o suficiente para aumentar a síntese de osso. Então, é muito pouca vitamina D. Porque se uma pessoa tiver insuficiência, às vezes ela tem que tomar 1.000 unidades, 2.000 unidades, 5.000 unidades. Até tem injeções de 15.000, entendeu? Tem que fazer uma grande suplementação para começar a ter o efeito de síntese óssea. Esse caso da osteoporose, eu falo para vocês, porque isso aí acontece muito frequente. Tem gente que fica fazendo densitometria todos os anos e não muda nada, tá sempre igual. E toma o alendronato, tá? E faz o exame da densitometria ano a ano e tá lá a mesma doença sem se mexer. Tem alguma coisa acontecendo, né? E esse é o fenômeno, entende? O óleo de peixe, então, que eles dizem que é para ele tomar aqueles comprimidos de óleo de peixe. Daí E isso, ali tem, aí sim, ali tem a vitamina D, entendeu? Porque eu estou tomando. Isso ajuda. Então tem que suplementar a vitamina D, tem que tomar o cálcio, uma coisa que acontece é o seguinte, toma o cálcio, toma o alendronato e fica fazendo densitometria ano a ano sem melhora nenhuma. Aí o que eles fazem? Vão botar a Secretaria na Justiça, né? Para conseguir um risendronato, que é um exame, que é um remédio que não tem na farmácia e que é mais caro. Mas o risendronato vai fazer o mesmo efeito do alendronato. Vai continuar não fazendo efeito. Eu tenho que fazer entendeu? Isso também, então, porque eu faz tempo que eu estou tomando esses remédios que sempre... Tá sempre na mesma, né? Isso aí é um fenômeno. E não adianta. Tu vê que é uma coisa bem interessante. O problema é a vitamina D, é a suplementação da vitamina D. Sim. Doutor, uma dúvida. A partir de que idade a gente tem como prevenir a deficiência fazendo aqueles tratamentos que nem quando a gente entra com as vitaminas, ali, quando a gente começa a diminuir, né? Digamos, a vitamina D tá normal, mas eu tenho como tomar alguma medicação que vá prevenir a deficiência dela pelo passar dos anos, ou a gente só começa a fazer ingestão de medicação com vitamina D quando tem um exame alterado? Aí tá, isso é uma coisa que eu vou falar depois, tá? Então eu já vou falar agora. Então assim, primeiro você tem que avaliar se você está na população de risco, tá? Se você estiver naquelas pessoas aí que eu acabei de falar, aí você tem uma dose preconizada, que você pode tomar todos os dias. Eu preconizo tomar vitamina D e sem parar. Tem vários, entendeu? Né? Colágeno, vitamina D, Exatamente, ó. Vocês terem uma ideia, ó. No Brasil, tá? Se tu for fazer o exame lá e der, por exemplo, de 20 a 30 nanogramas por ml, tá? Deu 25, por exemplo. Aí, aqui no Brasil, é considerado suficiência. Você está bem, tá? Se o teu exame der de 12 a 20, é considerado insuficiência no Brasil. Se der abaixo de 12, de 5 a 12, é deficiência, e abaixo de 5 é deficiência grave, tá? Então, guarde o número 20. Só que nos Estados Unidos não é assim, tá? Nos Estados Unidos, a Sociedade de Endocrinologia,
determinou o seguinte, que a suficiência é de 30 para cima. Quantas vezes a gente faz aqui o exame da de 20 a 30 e a gente diz, pode ir embora, tá tranquilo. Para os americanos isso é insuficiência, tá? Não está bem. Para os americanos a suficiência deles é de 30 a 100. Entendeu? De 30 a 100. Para te ter esse nível de vitamina D, você tem que suplementar. Na tua alimentação aqui a gente não vai encontrar vitamina D na comida. Até porque é uma impossível. que a gente não come muito peixe, não é? Muito, Sim, né? exatamente. É o tipo do peixe que tem a vitamina D. Até pode comer, mas é muito irregular, né? Então eu recomendo a suplementação. Bota tudo quanto é ração, o peixe é criado ali que nem tipo as frangas, né? Sim. Que 40 dias, 45 dias já tá bom de comer peixe, ele vai comer ali. É verdade. Então para vocês terem uma ideia, né? E outra coisa, a vitamina D não é cara, tá? É bem barato e eu acho que vale a pena, porque assim, ó, então tem aquele efeito sobre o câncer, tem o efeito sobre a osteoporose, no metabolismo do cálcio, e também tem outros efeitos que estão descobrindo atualmente, que é com relação às doenças autoimunes, tá? Artrite reumatoide, a própria diabetes tipo 1, que tem origem autoimune, se descobriu que a vitamina D tem efeito sobre isso. Aquelas dores do sistema músculo-esquelético que não passam nunca, dor crônica, que vocês conhecem muito bem, ela ajuda a combater e ajuda no tratamento da dor, tá? A relação entre a insuficiência de vitamina D e o Alzheimer e a deterioração das funções cerebrais com a idade ajuda bastante também, tá? E também estão se descobrindo marcadores, receptores de vitamina D em vários órgãos. No tecido adiposo, ajudando a emagrecer, na placenta, nos pulmões, na próstata, na retina, relacionado à catarata, né? Então, eu acho que, olha, vale a pena tomar e manter uma atenção nessa área, tá? Então, assim, ó, eu vou ler aqui uma coisa para vocês, ó, para vocês entenderem que isso aqui é um cientista que escreveu, tá? Então, escutem bem. Então, imaginem um edifício comercial, um arranha-céu com milhares de portas, que são abertas por uma única chave, a vitamina D. Como ficarão essas salas que não podem ser abertas nem fechadas sem ela? A vitamina D é uma chave bioquímica que abre as portas de milhares de diferentes processos fundamentais para a vida. Se os seus níveis forem altos, não faltarão chaves e as células funcionarão em plena atividade. Mas com níveis baixos, várias dessas funções ficarão trancadas. Pelo menos 2.500 funções não funcionarão sem a vitamina D. 2.500. Tá? Então, agora encerrou. Obrigado.